Bom, o nosso trabalho é sobre recobrimento de sementes de soja com polímeros, micronutrientes e fungicidas. Os acadêmicos é composto por mim, Felipe Mendes e o José Passos, e a matéria é beneficiamento e secagem de sementes e grãos. Então, a introdução, o recobrimento da semente é uma técnica usada há bastante tempo, principalmente em hortaliças, florestais e ornamentais. É um mecanismo de aplicação de materiais inertes e adesivos. O objetivo dela é aumentar o tamanho da semente, como alterar a forma e sua textura, para facilitar a semeadura direta. E, além disso, apresenta uma vantagem de possibilitar a utilização desse conjunto de nutrientes, fungicidas, inseticidas, herbicidas e micro-organismos benéficos. No Brasil, as grandes culturas, o recobrimento da semente ainda é considerado uma nova tecnologia, pois falta muita informação técnico-científica. Então, a agregação de valor às sementes, é um método de tecnologia de produção como o recobrimento, ela vem sendo exigida no mercado cada vez mais, porque é um mercado competitivo e para isso são necessárias sementes com alta uniformidade de germinação, emergência, vigor, que produzam plantas com um alto potencial de crescimento. O principal objetivo do recobrimento é melhorar o comportamento da semente, tanto do ponto de vista fisiológico como econômico. Dessa forma, uma extensa revisão sobre implicações do recobrimento da semente como macro e micronutrientes. Então, aqui uma imagem de sementes recobridas. O objetivo desse estudo foi avaliar a quantidade fisiológica da semente de soja, BS 153, após a aplicação de fungicidas, micronutrientes e recobrimento com polímero comercial. Então, os materiais e métodos. O experimento ele foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL, no Centro Nacional de Pesquisa da Soja, em Londrina, no Paraná. Foram utilizadas sementes da soja da cultivar BS 153, produzidas na safra de 2003 e 2004 na região de Vacaria, com germinação de 92% e grau de umidade de 11,2%. Para o recobrimento das sementes, foram utilizados o produto da formulação líquida da empresa Larbosan, da marca comercial Larbosan Corantes, na dose de 2 ml kg por hectare de semente. O fungicida, ele foi utilizado, foi o produto comercial sistêmico de mais contato, de Aerosol Plus, à base de carbendazim e tirã, da classe toxicológica 3, na dose recomendada para a cultura da soja, 200 ml do produto comercial por 100 kg de sementes. Para os micronutrientes, foram utilizadas as doses de 1, 2 e 4 ml de fertilizante comercial na formulação líquida Agromix, para cada quilograma da semente, com as seguintes concentrações: molibdênio 12%, cobalto 1% e bório 1%. O recobrimento e o tratamento das sementes, elas foram feitos em saco plástico com capacidade para 5 litros, utilizando 1 kg de semente por saco. Foram utilizadas 64 unidades experimentais, são 16 tratamentos e 4 repetições, foram completados com água para um volume final de calda de 6 ml por quilograma de semente. Após o recobrimento, as sementes elas foram secadas artificialmente, empregada ao ar de secagem, é um equipamento similar a um secador de cabelo. O recobrimento foi avaliado através de uma escala de avaliação visual de qualidade que varia de 0 a 10, que é de 0 é a semente nua e 10 é a semente coberta, onde é possível observar o seu recobrimento proporcionou sementes uniformes e de boa aparência. A qualidade fisiológica da semente foi avaliada através dos testes de germinação, primeira contagem de germinação, envelhecimento acelerado, comprimento de plântula, hipocótilo, emergência em casa de vegetação e emergência em campo e procedimento estático. A germinação, ela foi conduzida com 4 subamostras de 50 sementes por unidade experimental, utilizando como substrato rolos de papel germiteste, previamente umedecidos com água na quantidade de 2,5 vezes seu peso inicial. Os rolos foram mantidos em germinador regular a 25 graus e a contagem foi realizada unicamente ao 5º dia após a semeadura. Aqui uma imagem do soja no papel germiteste e aqueles enrolados pronto para ir para o secador, para o germinador. A primeira contagem de germinação, aproveitou-se o próprio teste de germinação conduzida, foram consideradas plantas normais as que apresentavam comprimento da parte da área superior 3,75 e na primeira contagem do teste de germinação. Foi realizada ao 3º dia após a semeadura, O envelhecimento acelerado,
Amostras com 40 a 45 gramas de semente foram colocadas sobre uma tela adaptada a Gearbox, contendo 40 ml de água no seu interior. As sementes elas foram levadas a uma câmara de envelhecimento acelerado por um período de 48 horas a 41 graus. Após esse período, as sementes elas foram submetidas ao teste de germinação. Então, o comprimento de planta hipocótilo, então, realizado em 5 subamostras de 20 sementes por rolo de papel, de acordo com os procedimentos. Então, emergência em caso de vegetação, então, realizado com bandejas plásticas, contendo solo não esterilizado. A semeadura ela foi efetivada manualmente, com profundidade de 3 centímetros, utilizando 100 sementes por unidade experimental, no total de 64 bandejas. Então, inicialmente, as sementes elas foram submetidas ao estresse hídrico de uma semana. Após esse período, o solo foi irrigado diariamente, então, e a contagem das plantas emergidas foi feita ao 14º dia após a semeadura. Então, Para a emergência em campo, ela foi realizada no campo experimental da Embrapa Soja em Londrina, e ao todo foram semeadas 64 parcelas em 4 linhas, contendo 100 sementes por linhas. A avaliação ocorreu no 14º dia após a semeadura. Para o procedimento estático, nos experimentos de campo e casa de vegetação, foi empregado delineamento em blocos casualizados e nos laboratórios o delineamento foi inteiramente casualizado, com os tratamentos arranjados no esquema fatorial 2x2x4, fungicida, polímero e micronutrientes com 4 repetições. Os efeitos desses tratamentos eles foram comparados pelos testes de Duncan a 5% de probabilidade. Aqui, então, seria a primeira tabela de germinação aos 5 dias de semente. Então, pode-se observar que com e sem adição do polímero e sem fungicida, as médias foram maiores do que com a adição do fungicida para ambos os testes, sem polímero e com polímero. Aqui, como eu estava dizendo, que a adição desse fungicida e o polímero, ela houve um decréscimo significativo de germinação na dose de micronutrientes de 4 ml por quilo. Da mesma forma, nas doses de 1 ml, que é baixa, e 4 ml alta de micronutrientes, a aplicação de fungicida ela reduziu significativamente a germinação dessa semente. Aqui seria a primeira contagem de germinação aos 3 dias, também. Sem polímero e com polímero, ela apresentou as mesmas médias, basicamente não diferiu muito, e com o fungicida, ela se repetiu também. Quando o fungicida foi adicionado junto ao polímero, ela houve uma redução significativa no valor similar à não adição desse micronutriente, nas doses de 4 ml. Para o envelhecimento acelerado, então, também sem polímero e com polímero, elas apresentaram as mesmas médias, sem adição de fungicida, e com adição de fungicida também não houve uma diferença significativa entre as sementes, que foram adicionados esse estresse com polímero e micronutrientes em todas as doses analisadas. Para o comprimento de plântulas originadas, então, não houve diferença significativa no comprimento de plantas com polímero e micronutrientes em todas as doses analisadas. Para o comprimento de hipocótilo também não houve uma diferença significativa no comprimento, porque em ambos os testes a tecnologia é perfeitamente viável, desde que seja utilizada a dose mínima, que seria de 2 ml por quilograma de semente, junto com fungicida e polímero. A emergência em casa de vegetação também pode-se observar que ocorreu um aumento significativo na emergência em casa de vegetação, aqui com a adição do fungicida e micronutrientes e polímero, em relação às sementes que não foram recobertas, desde que seja respeitada a dose máxima, que seria de 2 ml por quilograma. A emergência em campo também, as originadas de sementes sem recombrimento foram significativamente inferiores em relação à adição de fungicida na dose de 4 ml por quilo. Então, apenas na emergência em campo que o sem recombrimento e recobertas sem fungicida, elas tiveram uma média inferior às recobertas e adicionado fungicida. Então, nos solos com boa disponibilidade hídrica e temperaturas adequadas para uma rápida germinação de emergência, esse tratamento de sementes com fungicida ele não proporciona um aumento na emergência da soja, mas vale ressaltar a importância do tratamento de sementes, uma vez que raramente essa semeadura coincide com as condições ideais de umidade do solo. Então, as conclusões é que a aplicação conjunta de micronutrientes até a dose de 2 ml por quilograma de semente, juntamente com o fungicida e o polímero sintético, ela não prejudica a qualidade fisiológica da semente, desde que observado o limite de 6 ml por quilo em relação à calda final.
também que foi observado é que a dose de 4 ml de micronutriente é fitotóxica quando as sementes são recobertas com fungicida e polímero. Por isso, a divergência dos resultados com a aplicação de fungicida e polímero para as sem aplicação de fungicida. E o recobrimento das sementes de soja com fungicida, micronutriente e polímero proporciona sementes com boa aparência, aderência, distribuição e coloração. Aqui seriam as referências, que foi o trabalho que nós tiramos os dados. Muito obrigado.